Chegou a hora de você conhecer os 3 tops fundos imobiliários que têm maior sucesso na Bolsa de Valores. Isso mesmo, vou te explicar detalhe por detalhe. Quais são eles? Quais são os números de cotista que cada um deles tem? Quais são as taxas de vacância? Detalhes muito importantes para você, na hora de escolher um fundo imobiliário, analisar bem. Você já sabe quais são esses critérios a ser analisados? Ainda não? Vou te explicar nesse vídeo. E se porventura você ainda é novo ou nova aqui no canal, eu lhe convido humildemente a se inscrever, deixar seu like e embarcar comigo nessa jornada de sucesso em relação à nossa liberdade financeira. Tamo junto e vamos já ver esses melhores tops fundos imobiliários. Primeiro fundo imobiliário top aqui que eu selecionei para vocês é o HGLG11, fundo imobiliário que eu invisto hoje, e é um fundo imobiliário que hoje sua cotação está na casa dos R$ 162,75. O seu dividend yield nos últimos 12 meses foram de 9,03%. Seu P sobre VP, o que é isso? É o que determina se o fundo imobiliário está caro ou barato. Se estiver abaixo de 1, está barato. Se estiver em 1, seu preço justo. Passou de 1, já vai estar assim sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Então vai estar caro. Então algumas pessoas consideram 1 sobre 6 barato, 1 sobre 5 barato. Outras pessoas já consideram cara. Enfim, você tem que fazer sua própria análise em relação a isso. Quanto você está disposto a fazer um pagamento sobre uma determinada cota. Isso se chama preço teto. Você, como investidor, tem que determinar até quanto você está disposto a investir numa certa classe de ativos em relação a isso. Então, isso é uma dica muito importante para você analisar bem um ativo. Segunda forma, sua liquidez diária. Ele tem uma liquidez diária de 10 milhões de reais. Outra coisa também muito interessante é que ele teve uma grande valorização nos últimos 12 meses, aqui de 6,71% ao ano, nos últimos 12 meses, não é isso? E aqui é um gráfico sobre a cotação, a evolução da cotação desse fundo imobiliário, não é isso? E aqui algumas informações muito importantes, né? Que é a classificação do segmento do fundo imobiliário, ele é logístico, indústria e galpões. O que significa isso? Vou dar um exemplo para você entender. Sabe essas grandes varejistas como a Magazine Luiza, a Amazon, entre outras? Pronto, essas grandes varejistas, eles têm galpões que são alugados através desses fundos imobiliários. E o que é que acontece? Aqueles grandes galpões, eles armazenam os produtos dessas grandes varejistas. Por quê? Essas grandes varejistas não têm galpões que suportem a quantidade de produtos que ela tem. Então, os fundos imobiliários alugam esses galpões para essas varejistas. Isso é só um exemplo que você vai entender. E essas varejistas pagam aluguel aos fundos imobiliários. E você, sendo sócio desses fundos imobiliários, você vai receber uma parte desses aluguéis através dos dividendos, né? Então, quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe através do fundo imobiliário. Ele é um fundo de tijolo, né? Porque ele tem galpões, tem prédios em relação a isso. Ele tem uma taxa de administração, uma vacância está 16%, número de cotistas, 378.897 cotistas. Olha só, cotas emitidas 33.787.564 cotas emitidas. E o seu valor patrimonial por cota é R$ 153,20. Como eu falei para você, lá a cotação está 162. Então, ela está um pouco acima do preço realmente justo. Mas é um fundo imobiliário com uma robustez muito top. Tem o seu valor patrimonial de 5,18 bilhões de reais. E o detalhe, o seu rendimento, 1,10 centavos, seu dividendo. Então, se você tiver uma cota desse fundo imobiliário, você recebe R$ 1,10. Quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe. Tá ok? E algumas coisas que possa comparar em relação a esse fundo imobiliário é a sua rentabilidade nos últimos 10 anos. Eu falei para vocês que ia trazer os tops 3. Então aqui, olha só essa rentabilidade aqui nos últimos 10 anos. 53% de rentabilidade. Em nenhum ano ele teve uma desvalorização. Isso já mostra o grande potencial do fundo imobiliário. Aqui há algumas
Comparações, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.884, beleza? E o que acontece? Aqui você vai ver o gráfico de dividendo, para você ver a clareza e a constância do dividendo. Tem fundos imobiliários que pagam altos dividendos, mas não tem uma constância. Você pode ver aqui, ó, que o gráfico ele é constante, né? Ele começou pagando 87 e foi pagando, depois 75 e assim foi evoluindo. Em alguns meses a Típicos pagou mais dividendos, mas a média dele hoje está em R$1,10, beleza? E aqui para você ver uma coisa muito importante, quando você for investir em fundos imobiliários, é você comparar a relação dos imóveis. Aqui ele está dizendo que ele tem uma grande parte de imóveis em São Paulo. 11 imóveis está localizado no estado de São Paulo, 3 imóveis no estado de Minas Gerais, 2 imóveis no estado de Pernambuco e 2 imóveis no estado do Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. Então, o que é importante você ver isso é a questão da diversificação. Por exemplo, vou te explicar melhor. Imagina só você investir em um fundo imobiliário que só tem um imóvel só, por exemplo, no estado de São Paulo. Se o inquilino parar de pagar o aluguel, o fundo imobiliário entra em crise. Por quê? Porque o fundo imobiliário não tem uma grande diversificação. E esse fundo imobiliário, ele nos traz segurança porque ele tem o seu patrimônio bem diversificado, ou seja, os seus investimentos não estão alocados em uma única coisa, em um único local, ele tem uma grande diversificação. Então, isso é muito importante. O fundo imobiliário tem uma vasta, grande diversificação, porque se um inquilino parar de pagar o aluguel, ele tem outras fontes de receita para, assim, manter-se o seu fluxo de caixa ativo. Vamos lá, ele está com uma vacância de 16%, mas ele tem vários outros inquilinos que estão ativos. Já pensou? Então isso aqui traz segurança e robustez para o fundo. Vamos para o segundo fundo imobiliário aqui, top também da nossa seleção. Mais um fundo imobiliário top aqui, o VILG11. Isso mesmo, também invisto nesse fundo imobiliário. Hoje sua cotação está na casa dos R$ 107,65. O seu P sobre VP 0,96, e isso já nos mostra que ele está com um desconto de 4%. Lembra que eu falei? 1%, ele está no preço justo, abaixo de 1 está com um desconto. E esse aqui é uma boa oportunidade. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foram de 7,60%, sua liquidez média diária 2,4 milhões, teve uma baita de uma valorização nos últimos 12 meses de 8,96%, e esse fundo imobiliário também vem numa constante, um constante crescimento aqui, como vocês podem ver através do gráfico. E se você também é investidor do VILG11, não se esqueça de deixar seu like. E aqui é um fundo imobiliário que tem as mesmas características do HGLG11, logística, indústria e galpões, fundo de tijolo, um fundo que eu considero um fundo seguro, né, por ter imóveis. Ele está com uma taxa de vacância menor também do que o outro que eu falei, 10,60% de vacância. Seu número de cotistas, 161.668 cotistas, isso é muito interessante. Seu valor patrimonial por cota, R$ 111,91. Seu valor patrimonial, 1 bilhão e 68. Então, o seu último rendimento foi de 70 centavos. E aqui a gente pode ver que esse fundo imobiliário também teve uma grande valorização, nos vem se valorizando ano após ano. Tem ano ou mês que ele tem uma pequena desvalorização, mas isso é normal dos fundos imobiliários, beleza? Se você tivesse investido R$ 1.000 no VILG11 há 5 anos atrás, sem contar os dividendos, só com a valorização você teria R$ 1.341,90, tá bom? E aqui a gente vai ver alguns históricos sobre o fundo imobiliário e dividendos. Aqui é a escadinha do sucesso. O que mostra isso para a gente? O que proporciona a segurança é isso. É você olhar a constância. Desde 2019, ele vem entregando dividendos. E aqui começou com 41 centavos, depois foi aumentando para 8 centavos, 60 centavos, foi aumentando 64, 72 centavos. E hoje ele está pagando 70 centavos. Tá bom? Então perceba que se você olhar aqui, você vai perceber que a média dele
é 70 centavos nesse período de pagamento e distribuição. Tá beleza? Isso é muito importante. E aqui ele tem uma grande diversificação. Olha só, ele tem galpões logísticos espalhados por vários estados. 4 em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 em Pará, 1 no Acre e 1 no Rio de Janeiro. Percebeu? Tem um grande portfólio de clientes. Isso é muito importante porque ele não colocou todo o seu investimento em apenas um lugar. Isso mostra que esse fundo imobiliário tem uma boa diversificação na sua carteira de clientes. Tá bom? Vamos para o top 3 fundo imobiliário. MXRF11, o queridinho do pessoal, né? O fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas da Bolsa de Valores. Esse não poderia faltar aqui no vídeo, né? O MXRF11 hoje está com um dividend yield de 11,87%, está com a sua cotação atual de R$ 11,12. P sobre VP, segundo a métrica que a gente analisou ali no vídeo, a gente percebe que ele está um pouco caro, 1,11%, e assim, a sua liquidez média diária, 10,30 milhões, e a sua valorização nos últimos 12 meses, 24%. Olha só que valorização top. Em relação ao fundo imobiliário, se a gente verificar desde o histórico do início do seu IPO, ele teve uma grande valorização. Começou com R$5, foi evoluindo, subindo de forma constante e hoje está em R$ 11,12. É um fundo híbrido, né? Segmento híbrido, que é um fundo de papel, que tem uma grande parte do seu patrimônio investido em CRIs, que são recebíveis imobiliários, né? Uma parte em caixa também. Ele tem 908 mil cotistas, 244. Olha só que top. O seu valor patrimonial está de R$10, o seu valor patrimonial está de 2,59 bilhões e seu último rendimento foi de 11 centavos. Então, a gente pode ver aqui que nos últimos 10 anos ele teve uma grande valorização de 183,67%. Olha que valorização top se você tivesse investido nele. Então, isso aqui, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no fundo imobiliário MXRF11, hoje você teria R$ 2.055,50. Isso aqui é o top, o gráfico dos dividendos. Olha só, começou com 7 centavos, foi aumentando e hoje 9 centavos, 12 centavos, tem mês que ele paga 12 centavos, tem mês que ele paga 11 centavos. Então, isso aqui é o gráfico para você ter uma noção, para ver se o fundo imobiliário ele tem uma constância de pagamentos, de dividendos. E esses foram os 3 tops fundos imobiliários para você viver de renda de forma fácil, prática e segura. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.